Sejam todos aí muito bem-vindos. Vocês já sabem como é que funciona, eu vou fazer algumas perguntas aqui pro Dimas e ele vai responder aqui, tá? E vocês podem ir deixando, por favor, as perguntas, os comentários, de repente, se você quiser acrescentar alguma coisa na resposta do Dimas. Se quiser discordar, pode discordar? Claro. Pode discordar também. Não tem problema. Né? Mas eu acho que não vai acontecer isso não. Bom, pessoal, vamos começar? Vamos lá. Então, é importante gerenciar custos? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que custo, ele afeta o órgão mais sensível do ser humano, né, que é o bolso. Com certeza. O custo, ele afeta o bolso do ser humano. Consequentemente, o coração. O coração é a consequência, né? Se o impacto for negativo, o coração vai sofrer. Se o impacto for positivo, o coração vai ficar alegre, com certeza. Mas, assim como afeta o bolso do ser humano, numa organização, você também tem a preocupação de caixa da empresa. As empresas precisam administrar o seu caixa para manter-se viva, sustentável. Então, é necessário ter controle dos custos em seus projetos, é necessário ter o controle dos custos numa organização de uma forma geral. E quando a gente fala de custos, eu costumo fazer o seguinte comentário. O PMBOK, ele tem 10 áreas de conhecimento. Ele reconhece 10 áreas de conhecimento como forma de desenvolver suas habilidades de gerenciamento de projetos. E dessas 10 áreas, você pensa nas 10 áreas geralmente dentro do projeto. Você trabalha nas boas práticas do PMI para dentro do projeto. Só que se você analisar cuidadosamente, 2 áreas especificamente você tira de dentro do projeto, antes mesmo do projeto existir. Essas 2 áreas são exatamente escopo e custo. Escopo e custos. Você tira essa área, as 2 áreas, antes do projeto se iniciar, e você tem aquele famoso estudo de viabilidade técnica e econômica. O que é o estudo de viabilidade técnica? É você avaliar todas as situações em volta do seu projeto, o ambiente, o trabalho que você vai fazer no seu projeto, qual vai ser o objetivo, de que forma você vai desenvolver aquele projeto e vai tecer uma análise. Realmente, o projeto é viável em termos técnicos? Sim, é viável. E aí vem a parte financeira. O projeto agora, ele é viável financeiramente? Ele vai dar prejuízo? Bom, se ele vai dar prejuízo, certamente a decisão deve ser por não começar o projeto, pelo menos naquele momento. Ou seja, antes mesmo de um projeto começar, você já tem custo e o escopo como fatores decisivos para realizar o seu projeto. Nossa, então isso é importante até para dizer se o projeto vai acontecer ou não. Exatamente, porque depois de você analisar todo o ambiente em volta do projeto, todas as variáveis que você tem, os benefícios, as restrições que você pode ter em cima do resultado daquele projeto, você vai avaliar o custo. Porque se o projeto vai custar, de repente, 10 mil, e o benefício ao final do projeto é inferior a 10 mil, então não vale às vezes o projeto. A questão é exatamente você alinhar o custo-benefício do seu projeto. E aí sim, se você tem o estudo de viabilidade sinalizando, o projeto está ok, o projeto pode seguir adiante, aí começa o projeto. Aí você inicia o projeto, você faz o TAP, você inicia todas aquelas etapas de planejamento do seu projeto, faz o planejamento do seu projeto, o PGP, e vai adiante. E lá, de novo, dentro do seu projeto, você trabalha com a área de custo e com a área de escopo novamente. Mas aí dentro do projeto, com uma necessidade de você controlar aquilo que você planejou desde o começo. E que, inclusive, tem alguma coisa já no estudo de viabilidade dito, olha, tem que ser assim. Então, você tem um compromisso de seguir aquilo que foi estabelecido. E o custo, ao longo do projeto, ele deve ser essencialmente muito bem planejado ao começar o projeto. Você deve apresentar ao seu patrocinador o que você tem de previsão de custo para o seu projeto e de que forma você vai gerenciar isso. De que forma você não só vai tomar as ações, como também de que forma você tem que ser ágil na tomada de ação, na tomada de decisão em função dos custos, porque os custos podem oscilar muito dentro do seu projeto, por diversas razões. Às vezes você tem situações em que há um escândalo, vamos dizer, a gente tem isso aí, às vezes acontece um escândalo desses aí, o que acontece com o dólar? O dólar disparou.
Isso quase não acontece no Brasil. E aquilo disparou por uma ação externa que não tem nada a ver com o seu projeto, o dólar subiu e o seu custo também vai subir. Se você tem cotação de preços dentro do seu projeto em dólar, isso tudo você também tem que imaginar na parte de risco, que é uma área muito ligada a custo, né? Então, essa acho que é essencialmente a visão, a percepção da importância do custo. E até uma curiosidade, você falou da viabilidade, né, do custo pode até acontecer do projeto não acontecer, né, pode até ser isso. Agora, tem muita gente que, tá dizendo que não, mas no meio do caminho tudo vai mudar, aquele super otimista, né? Tem gente que mesmo com tudo indicando que não é para ser, vai na marra mesmo? Acontece muito isso? Acontecer, até pode acontecer. Existem, infelizmente, quando se fala de custo, gerenciar custo, é preciso que por trás disso haja uma cultura. Sim. Uma cultura de controle de custos, né? É um compromisso que você tem com o custo. Eu já passei por situações em que isso foi fato real. Eu comecei num determinado projeto, com um mês mais ou menos, a gerente me pediu para fazer um estudo e apresentar um relatório de acompanhamento da carteira de projetos. Era na área de software. E eu fiz aquela planilha, com base no sistema que era utilizado na empresa e tudo mais, montei uma estrutura de informação, de dados, para dar aquela informação, e fui para a reunião com ela para apresentar a estrutura. Então, tinham todas as informações da carteira de projetos, cada projeto, e tinha lá uma coluninha, custo, né? Quanto que tinha de custo previsto e quanto de custo já realizado. E a gerente disse para mim, olha, não, custo tira, isso não me preocupa. Bom, tá bom, não se preocupa com custo, então o que eu fiz? Uma empresa rica. Mais ou menos, né? Não deixa de ser, era uma empresa rica, mas a cultura era outra, né? Por que eu digo cultura? Porque eu guardei a informação de custo para mim, eu mantive aquela informação, eu tirava a informação e mantinha. Então nós tínhamos reuniões mensais e quinzenais, de diversos níveis. Tinha a reunião, digamos assim, local e tinha uma reunião mais gerencial com várias áreas e a gerente maior, que era até quase nível de gerência sênior. E depois de uns 4 meses, nenhuma reunião foi falada em custo. Aí eu falei, bom, realmente não vou trabalhar com custo. E às vezes você se depara com essa situação. Mas às vezes também você se depara com situações, como eu já encontrei, em que eu peguei um projeto que eu tinha que fazer o planejamento do projeto e a gestão do projeto. E isso inclui também a parte de custo. E você tinha, no caso, nós tínhamos uma ordem de grandeza de compra de equipamentos de R$2 milhões. Nossa. E tivemos um protesto judicial de uma nota fiscal de R$80. Quer dizer, pagamos 2 milhões, tivemos capacidade de pagar 2 milhões, mas tivemos um protesto de R$80 de uma gráfica que a gente imprimiu e por um erro de processo interno da empresa não foi feito o pagamento. E o cara foi laxar com os R$80. E aí você tem toda uma imagem de uma empresa comprometida por causa de o quê? Um processo de custo, controle de custo. Porque o custo não é só aquilo que você imagina, isso aqui está custando tanto. Não, tem uma cadeia ali de valor. Aquele custo, em algum momento, vai ter que sair dinheiro para pagar aquele custo. Então, a forma como sai esse dinheiro tem que ser pensada também. E aí a gente até alinhou o processo, mas por que a gente não pagou? Não pagamos porque erramos naquele ponto do processo. A gente foi e trabalhou esse desvio. E é importante, porque você vê, 2 milhões, você arrancando a pele para manter o projeto no orçamento e R$80 levaram uma dor de cabeça que foi parar na diretoria. Nossa. É um absurdo, né? Isso atrasou o projeto? Não atrasou, mas criou um clima. Meu Deus, estamos sendo protestados por R$80. Bom, não tem sentido, né? Se fossem protestados porque a empresa não tem o caixa agora, precisa negociar com o fornecedor, não, eu vou batalhar, ele vai lá e cobra. Mas se a empresa tem caixa, está pagando, gastando 2 milhões e por um equívoco dela não pagou R$80, pronto, aí gerou toda essa catástrofe e essa confusão. Então é preciso alinhar custo dentro da cultura, é preciso ter a cultura de custo e também mensurar o seguinte, olha, custo, não vou dar pouco valor ao que custa R$50 e dar muito valor ao que custa R$1 milhão. A prova está aí, né? Você tem que dar valor a todos, porque às vezes o peso é o mesmo. Tanto o cara poderia protestar com R$80 como R$1 milhão, mas protestou. Né? Isso pode acontecer. Com certeza. Bom, Dimas, mas a gente ouve falar até de linha de base de custos, né?
Mas tem diferença para gerenciar custos? É a mesma coisa? A linha de base, quando você determina... Orçamento é a mesma coisa? Quando você determina o orçamento do seu projeto, o teu alvo é chegar a uma linha de base. E uma linha de base representa o teu compromisso. É aquele compromisso que você assume com o patrocinador de que você vai conduzir o seu projeto dentro daqueles números, dentro daqueles valores. E a sua referência de saber se você está desempenhando bem o projeto ou não. Qual é a sua referência? É a linha de base. Quando você faz em custos uma linha de base, é muito comum também você escutar usarem os termos linha de base e orçamento, como se fossem a mesma coisa. São coisas diferentes, mas podem ser iguais. Né? Por quê? Nas boas práticas, você trabalha dentro do seu orçamento, de determinar o orçamento, em estimativas de custos. Você faz as estimativas de custos e, junto com as estimativas, você também trabalha com a análise de riscos nas suas reservas de contingência, que vão gerar uma reserva fruto de estimativas de custos da sua análise de riscos. Somando isso, você obtém a sua linha de base. A sua linha de base é como seus custos irão ser distribuídos no projeto ao longo do tempo. E é isso que você vai assinar com o teu patrocinador. Aí você assina com o patrocinador o compromisso, é a linha de base. Qual é a diferença do orçamento? Quando você faz a tua linha de base, você ainda tem uma outra reserva, que é indicada, chamada de reserva de gerenciamento. Justamente para você ter alguma reserva financeira para aqueles riscos que não foram previstos. Não, é algo que você não conseguiu prever, mas você quer ter uma reserva para salvaguardar a tua reserva financeira. E aí você soma essa reserva com a linha de base. Somando a reserva com a linha de base, você tem o orçamento do seu projeto, que significa a necessidade financeira do teu projeto. Toda a necessidade financeira do teu projeto. Por que eu disse que pode ser igual? Se você chega a um projeto, determina a tua linha de base, chega lá numa linha de base em que o valor final do teu projeto, sei lá, é 100 mil reais. E aí você chega a uma reserva de gerenciamento de 5 mil, o teu orçamento vai ser de 105 mil. Você somou os 100 mil com os 5 mil, aí você tem o orçamento de 105. Porém, se você chegar aos teus 100 mil e definir que a reserva de gerenciamento é zero, o teu orçamento vai ser 100 mil também. Será igual à linha de base. Mas não é a mesma coisa. São coisas distintas, porque a diferença está justamente no valor que você atribui para a reserva de gerenciamento, que geralmente é uma das grandes dores de cabeça que você descobre depois que termina o projeto. É aquela pergunta, por que gastamos mais do que estava previsto? Se você fizer... Bota a mão no bolso e está furado, né? Gastava previsto gastar 10, gastamos 15, por quê? Aí se você for analisar a fundo, e aí não adianta que a morte já está decretada, já passou, o que passou não tem como fazer de novo, você vai descobrir que muitas coisas aconteceram que, por exemplo, não teve uma boa análise de risco. Não tendo uma boa análise de risco, você não consegue alimentar o teu planejamento de custo corretamente. E é exatamente esses riscos que acontecem que te desviam, que geralmente o que você planeja para o teu projeto, você está imaginando um mundo ótimo, né? Está tudo bom, vai tudo correr bem, não vai acontecer nada. O que acontece é que o projeto sempre tem um monte de dor de cabeça até o seu final. E não tendo análise de risco, você chega no final e diz, por que gastou mais? Gastou mais por isso. Né? E olha que incrível. Aqui hoje a gente debatendo sobre gerenciamento de custos no projeto e você falando que isso pode... alinhando isso com risco, né? Sim. Como cada área de conhecimento que a gente está trazendo aqui, elas se complementam, elas se completam. Uma área impacta no resultado da outra. Sim, com certeza. Se você fala que passou do custo, pode ter sido por conta que não previu o risco ou até uma outra coisa. Então, na verdade, você tem 10 áreas identificadas, mas não quer dizer que sejam áreas distintas. Elas têm características distintas, mas elas se complementam e você tem, na verdade, um grande sistema funcionando. E dentro desse sistema, às vezes, você vai analisar um determinado problema que você está encontrando no seu projeto. Ao analisar aquele problema, pode ter consequências ou demandar mudanças, por exemplo, em escopo, em risco, em RH, em diversas áreas ao mesmo tempo.
o mesmo problema. Depende da abrangência que aquilo vai ter. O que importa é que você, a cada momento que você lida com alguma situação no seu projeto, você tem em mente as 10 áreas. Enxergar as 10 áreas e naquela hora enxergar, bom, eu vou pensar em custo? Vou pensar em custo. Mas a cada custo que eu penso, eu tenho que analisar paralelamente a incidência das outras áreas, né? Por que esse custo aqui estourou? A gente não previu numa análise de risco. Então o escopo estava mal feito. Porque na hora de fazer o escopo, o trabalho não foi bem detalhado, foi mal feito, agora vamos ter que refazer o trabalho. Ou complementar o trabalho, isso também acontece, é o escopo, aí você descobre que o escopo não foi bem trabalhado. Então, uma série de situações, que projeto, não existe um manual de projeto. Você começa assim, se acontecer isso, faça aquilo, se acontecer aquilo, isso, se não acontecer, não existe isso. Na hora você tem que desenvolver as suas habilidades para na hora tomar uma melhor decisão de gerenciamento. E é mais ou menos por aí o papel das estimativas de custo no projeto? Sim, estimativa de custo é o primeiro degrau para você determinar o teu orçamento, né? Nessa escadaria enorme que às vezes você vai ter que subir. Se você vai trabalhar com a parte da área de custos e vai elaborar o teu orçamento, você tem que começar com as estimativas. Então, aí nas estimativas, nós temos que chamar a atenção, o que é a estimativa? Na verdade, você quando faz uma estimativa, não quer dizer que você está adivinhando o futuro, né? O próprio nome estimativa traz uma margem de incerteza. Né? Existe uma margem de incerteza. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém vai chegar lá e dizer, isso aqui vai custar 50 daqui a 3 meses. Não tem bola de cristal. Mas você pode estimar, daqui a 3 meses isso vai custar 50. Agora, como é que você vai estimar isso? Você tem que fazer tem que ter uma base muito sólida, um bom fundamento para chegar a essa estimativa. Você tem que fazer uso de opiniões especializadas, fazer uso de buscar registros históricos em outros projetos na empresa, ou até em outras empresas. Às vezes, sondar fornecedores, qual o preço que eles estão praticando hoje, que é diferente, né? Eu já tive um projeto que era da área de construção civil, e nós trabalhamos com um orçamento, e esse orçamento estava baseado numa posição de 1 ano e meio atrás. Essa posição de 1 ano e meio, dentro da área civil, já tinha no barato mais 5% para ter sido calculado. E era uma questão para ser negociada com o patrocinador, olha, esse orçamento não vai dar, porque esse orçamento foi numa estimativa de 1 ano e meio atrás, e em 1 ano e meio muita coisa aconteceu. Então, pelo menos temos que botar mais tantos por cento. Não quer dizer que a gente vai acertar aquele valor. O objetivo da estimativa é que você chegue o mais próximo possível e diminua aquela incerteza que no final estoura lá no teu orçamento. E quando você faz as estimativas, existe uma outra situação que não deve acontecer. Você pensa no teu projeto, você pensa no trabalho do teu projeto, vamos imaginar na sua EAP, você tem os pacotes de trabalho, você vai começar a pensar o custo. Então vamos lá. Aí começa a pegar alguns pacotes de trabalho e algumas estimativas. Isso é que não deve acontecer. Você ser criterioso para ter uma estimativa para algumas coisas e para outras, não. Não, você tem que ser criterioso na hora de fazer a tua estimativa, você tem que ter um foco de chegar a uma estimativa, tem que ser determinado, e você tem que aplicar isso para todos os custos que você puder ter no teu projeto. E esse é o grande salto, né? Você tem que identificar todos os recursos, isso é um compromisso seu na hora de determinar o orçamento. Todos os recursos que você terá no seu projeto, você tem que identificar para cada recurso quais são as suas estimativas, e aí você na estimativa você tem que estar o mais próximo possível de um valor confiável, que vai ser lá no futuro, né? A estimativa é para o futuro, não é para hoje. E você também tem que pensar no seguinte, fugir daquela maldosa cultura do bota aí mais um pouquinho, porque aí se gastar mais a gente né? Vamos lá, custa 100, bota 120, porque aí vai se gastar um pouquinho mais, já está coberto. Isso é muito comum, né? Infelizmente, eu não sei se eu dei azar, mas em muitos projetos que eu participei, eu encontrei essa situação. Era quase que como um hábito. Entra no sangue, na veia. O problema é que quando você faz isso, se você faz isso em algumas estimativas, ao invés de 100, bota 120 por proteção, o prejuízo é menor. Mas se você começa a soltar um monte de proteção e um monte de estimativas, não esqueça que isso você vai consolidar no seu projeto.
E aí o que vai acontecer? Seu projeto, no final, pode chegar a esses 20% a mais que você botou em cada um, vai aparecer lá no final no orçamento. Aí o projeto de 1 milhão vai sair 1 milhão e 200. O que pode acontecer? O patrocinador pode dizer, não, 1 milhão e 200 eu não faço. Até 1 milhão eu faria, mas 1 milhão e 200 eu não vou fazer porque já o estudo de viabilidade técnica disse que não vale a pena. E aí o projeto mingua, não vai para frente. Porque você foi botar gordurinha para proteger. Essa gordurinha para proteger é um problema sério, né? E vai lá em cima. Tem que procurar ser o mais próximo do real possível, real, né? Tem que ser real, mesmo que isso doa na pele. Não, isso aqui não, esse dinheiro não vai dar, não, mas você tem que ser, a estimativa é essa, então joga com essa. Onde que você vai tentar compensar a possibilidade dessa estimativa lá na frente subir? Exatamente trabalhando o risco. É uma das áreas importantes para você analisar. Bom, o risco é que pode fazer essa estimativa subir lá na frente. Então vamos trabalhar o risco, vamos identificar aquilo que de risco pode gerar algum custo adicional e definir que, vamos colocar na nossa reserva de contingência. O bom planejamento e o bom gerenciamento é você trabalhar com reservas, né? Trabalhar as reservas e conduzir elas ao longo do projeto. Que orientação que você dá justamente para gerenciar essas reservas? Gerenciamento de reserva também é outra situação que pode acontecer quando você lida com a reserva de contingência, por exemplo. O que você faz a reserva de contingência? Você estima lá nos seus riscos em que você tem as estratégias e determina as respostas. Então, as estratégias lá, como aceitar ativamente, são os riscos que você vai pegar e vai jogar na reserva de contingência. Aí, o que você faz? Vamos supor, você tem um risco lá, identificado, que deu um custo de resposta de, sei lá, 10 mil reais. Aí você bota um custo de resposta de 10 mil reais, joga lá na cambuca lá da reserva de contingência, bota lá os 10 mil. E vai acompanhando o seu controle de riscos. Aí chega um determinado momento que a equipe decide que esse risco aqui não vai mais acontecer. Não tem mais impacto para o projeto. Até mesmo se ele acontecer, não vai gerar impacto. A gente pode considerar que esse risco está fora. Beleza, o risco está fora. E aí vem, e os 10 mil? Sobraram lá na reserva, né? Aí vem aquela historinha, não, vamos segurar os 10 mil aqui, vamos fazer os 10 mil aqui, vamos segurar, porque se a gente solta, a gente fica sem os 10 mil. Gerenciar a reserva, eu acho que é muito mais prudente você ser primeiramente transparente. Transparente com o seu patrocinador. A cada momento que você mexe na reserva, no caso da reserva de contingência, você tem, como gerente de projeto, você tem autonomia para administrar essa reserva diretamente, porque foi dada essa autonomia quando o patrocinador assinou o compromisso com você, autorizou a linha de base e você passou a ter a gerência sobre aquela reserva. Se você tiver um bom canal com o teu patrocinador e esse bom canal levar para ele exatamente como você está administrando a reserva de contingência, isso vai dar a ele uma credibilidade, uma segurança, porque tem em mente que o seu projeto não é único na empresa. Sim. Ele que está lá, o patrocinador, com certeza, ele tem outros projetos que ele está se preocupando. Às vezes, aqueles 10 mil que você acabou de liberar de saldo na sua reserva, o patrocinador pode encontrar uma necessidade para um outro projeto. Sim. E ele vai solicitar a você, olha, eu preciso desses 10 mil, esse risco não vai mais acontecer, então nós vamos utilizar os 10 mil. E de outra forma também, se você pega os 10 mil e encontrou talvez um outro risco que foi estimado e a estimativa subiu mais 3, 4 mil, você pega os 10 e usa parte dele para cobrir os reajusta a conta dentro da tua reserva. E a cada mudança isso tem que ficar muito claro, não pode só pegar uma planilha e publicar a planilha. Preciso, se você alterar alguma coisa, ficar muito claro o que você alterou. E Dimas, eu posso usar valor agregado em qualquer projeto? Com certeza. Valor agregado às vezes assusta as pessoas, né? Impressionante, mas o valor agregado é um grande salto para você controlar custo, porque ele é simples. De uma certa forma, ele é, digamos assim, uma matemática muito simples para você utilizar, produzir indicadores que vão exatamente te dar a fotografia, teu projeto está bem ou não está bem. E o que é mais importante, né, no caso, além de agrega mais valor ainda, né, além de te dizer se o projeto está bem ou não está bem, ele ainda te aponta para qual será
a estimativa no término do seu projeto. Então, de repente, com um ano faltando para acabar o projeto, você já pode ter, pelo valor agregado, uma estimativa do final. Olha, o orçamento é de 50 milhões. Aqui já está dando que o orçamento, quando terminar o projeto, vai ser 52 milhões. Opa, então temos um ano pela frente para recuperar esses 2 milhões e voltar para os 50 milhões, tomar as ações. E o valor agregado, ele tem uma... E não é à toa, ele já vem desde a década de 50, lá do Departamento lá de Defesa dos Estados Unidos, e desenvolveu essa técnica. E o PMI trouxe essa técnica porque é uma boa prática. Sim, sem dúvida. Não traria, e ela tem um grande valor. Só que para você trabalhar com valor agregado, é aquela história. A gente volta lá atrás, no orçamento e nas estimativas. Você tem que ter uma estimativa acurada de todos os recursos do seu projeto e distribuir o custo do seu projeto no tempo para montar aquela linha de base. Aí sim, montou a linha de base, agora eu tenho a referência principal para trabalhar com valor agregado, que é o valor planejado. Você só precisa de 3 informações ou 3 dados. Um que é o valor planejado. Valor planejado, que já está no orçamento que você fechou. Você não vai ter que coletar esse valor em lugar nenhum, já está lá no seu trabalho. Anotem aí, pessoal. O valor agregado, que esse você vai ter que coletar, você vai ter que ver quanto que você agregou de trabalho do seu projeto que estava previsto. E o custo real. Quanto que realmente eu já incorri de custo no meu projeto. Somando com esses 3 dados, você monta todas as fórmulas e obtém todos esses indicadores. Então é o valor planejado, valor agregado e o custo real. E o custo real. Exatamente. Perfeito. Anotaram aí? Ó, a questão certa, hein? E como lidar com o que a gente chama de custo zero? Nossa, isso é... Né? Saiu de graça, né? Não, é aquela... Nossa, eu escutei muito isso, muito. Isso normalmente acontece naquelas situações em que se estuda alternativas. Né? Você senta lá com uma equipe, tem líderes, gerentes, coordenadores, enfim, aí senta com a equipe multidisciplinar e pensa na alternativa. Bom, a alternativa é, vamos contratar para desenvolver esse trabalho ou vamos fazer internamente? Sempre tem aquela pérola, né? Vamos fazer internamente que o custo é zero. Não existe isso, não tem custo zero. A partir do momento que você tem um recurso humano, vamos tomar por referência o recurso humano, né? Que é mais fácil para a gente pensar. Quando ele pisou dentro da empresa, ele vai trabalhar 8 horas no dia. Passou a primeira hora do dia, se ele passou a primeira hora do dia tomando café, ou no banheiro, ou conversando, ou sem fazer nada, a empresa pagou aquela hora para ele. Aquilo foi um custo para a empresa. Então, o simples fato do recurso humano estar à disposição da empresa já é um custo para a empresa. E aí você, além desse custo que as pessoas, algumas não querem enxergar, porque a sua empresa internamente faz vários projetos, mas não consegue saber quanto custa cada projeto, porque não sabe quais os recursos da sua equipe que trabalharam em cada projeto, quantas horas trabalharam. Então não sabe, interessante, vai custar isso no final. Empresas que trabalham com desenvolvimento de software, elas têm que ter essa visão, elas têm que conhecer isso. Um programador que trabalha 8 horas por dia tem um planejamento, e a empresa vende, às vezes, 10 contratos, 10 aplicativos para desenvolver, e ela não vai ter exatamente programadores só para aquele aplicativo, ela faz um rateio. Para ela dar o preço para o cliente, ela tem que saber quantas horas ela vai colocar ali e quanto tempo ela vai levar, porque o programador também vai fazer outros projetos, vai ficar dedicado ali. Então, esse tipo de empresa precisa ter essa noção, mas é muito comum você ver empresas que calmamente decidem o custo zero. E ainda tem um outro custo que a gente esquece, que é o chamado custo de oportunidade. Por exemplo, quando você está fazendo alguma coisa durante 1 hora, você imagina que você está perdendo a oportunidade de ganhar um outro dinheiro com alguma outra atividade. Então vamos imaginar que nós estamos aqui. Né? Nós estamos aqui, eu e você, temos 1 hora dentro desse webinário. Nós poderíamos, dentro dessa 1 hora, ir ali para a esquina e vender lá aquele coco, né? Coco com creme de leite, e de repente faturar em 1 hora R$500. Opa! Mas não dá mais tempo, já passou 1 hora. Aí o que acontece?
nessa hora que nós estamos aqui, independente do custo, né, se você tem custos diretos envolvidos com essa produção, você também tem um custo de oportunidade que você tem que somar. Você não tem aquilo em dinheiro, mas é algo que você deixa de ganhar porque você está alocado ali naquela atividade. E muitas pessoas também não pensam nisso. Na hora que você faz os estudos de viabilidade financeira, muito se pensa também no custo de oportunidade. Porque a empresa, quando vai decidir pelo projeto A, ela pensa que para fazer o A, ela não pode fazer o B durante esse período. Então, o custo o que ela ganharia com o B vira custo de oportunidade do A. Então, faz parte do estudo de custo do projeto A. Então, são coisas assim, mais mirabolantes, você tem que tomar umas bem caprichadas, que aí você entra na dimensão lá do custo. Tá certo. Olha, Dimas, o pessoal, a Luciana Cristina, do Rio de Janeiro, ela está dizendo o seguinte, ó, Dimas, trabalhei com você há algum tempo, não pode nem falar muito para não denunciar a idade, né? Há algum tempo. Gostaria de saber qual é a maior dificuldade em se gerenciar custos em um projeto atualmente. Bom, depende da abrangência do teu projeto. Se você está num projeto em que, digamos assim, o universo desse projeto é pequeno, são poucas pessoas que estão atuando naquele projeto, o projeto tem 80% dele subcontratado, você trabalha com empresas contratadas, é um universo. E aí você precisa se preocupar com, no caso da empresa, de que forma que os custos são administrados dentro da empresa, né? Os sistemas de informação que existem, como é que você lança as notas fiscais, enfim, tudo isso. Quando você já pega um projeto mais abrangente, vamos dizer assim, um projeto de diversos departamentos, numa grande empresa, um projeto que envolve muitos departamentos, a área de contabilidade, área de marketing, área de TI, área de operações, desenvolvimento, área comercial, é uma situação muito delicada, porque é preciso que todos estejam alinhados com a importância de gerenciar custos. Isso você pode reforçar num kick-off do projeto. É elementar você, para nivelar conhecimento e melhorar a comunicação do seu projeto, você começar com um bom kick-off. E nesse kick-off é importante você ressaltar a necessidade de fazer o controle de custos. Às vezes, todas as áreas que estão dentro do projeto estão trabalhando dentro do projeto, o objetivo é comum para todos, mas cada um é uma ilha que trabalha separadamente, cada um demanda os serviços externos, cada um faz a contratação. Você tem que se preocupar como é que isso vai ser consolidado. E aí é muito importante, um grande diferencial nas empresas é a existência de um PMO. Ah, sim. PMO, claro, um PMO lá dentro, bem alinhado com a alta administração, um PMO que se preocupa em padronizar as formas, os processos de custos dentro da empresa. Isso é importante. Se não tem um PMO, se não tiver um PMO, você tem que se posicionar até como de repente liderar uma implantação de um padrão, uma criação de um padrão, visando exatamente acabar com aquelas dores de cabeça de cruzar planilhas. É um inferno quando você... Sim. A área de TI faz uma planilha de custo, a área de marketing faz outra, e você, coitado, tem que 10 horas da noite de uma sexta-feira sentar lá para cruzar as informações para mandar o relatório até meia-noite, né? Na sexta-feira, né? Olha, o Jorge Otávio está perguntando como gerenciar custos num cenário econômico. Essa pergunta é interessante. Cenário econômico, como gerenciar custos num cenário econômico e político tão volátil como o que vivemos hoje em dia, né? Variação cambial, taxa de juros, inflação, acordos coletivos agora, né? A taxa de importação, é muita salada junto aí para poder gerenciar a custo. Olha, se eu for seco e objetivo, pensa em gerenciamento de risco. Acabou. Você tem que começar por aí. Você tem que... Tudo isso que você encontra, que você enumerou aí, tudo isso você vai obter na hora que fizer a sua análise de risco. Quando você faz o seu levantamento dos riscos e faz a análise qualitativa, você começa a trabalhar os seus riscos. E aí você tem que ser criterioso. Risco é uma coisa séria. Você tem que ter a mente aberta e se dedicar àquilo. Porque eu me lembro que quando eu tirei a minha certificação de PMP, tem tempo, hein? Foi em 2005. Eu lembro que no livro da Rita,
ela, na hora que chegava no risco, ela citava um exemplo, que ela tinha uma visão de risco antes e passou a ter outra depois que ela fez um teste. Ela pegou um cenário lá, fictício, e resolveu ela mesma criar um levantamento de riscos. E ela mudou a mente dela, não vou ser criteriosa, vou ser aberta, vou pensar, vou fazer um brainstorming, não vou filtrar nada, vou participar, vou cuspir. E ela, se não me engano, logo na primeira tomada, ela achou 80, 90 riscos. Isso brincando, foi isso que ela quis dizer, brincando, ela sozinha chegou a 90 riscos. E o risco é uma palavra perigosa, as pessoas têm medo. Então, vamos fazer análise de risco. Nossa, caramba! Só pensa em coisa ruim. Mas não, você tem que achar exatamente esses pontos que podem acontecer e pensar, bom, o que eu vou fazer se isso acontecer? Para isso que existe a gestão de risco. Consequentemente, o que você vai fazer de resposta, aí vem o segundo passo. Bom, agora vamos jogar isso lá para o custo. Vou botar e vou lembrar lá para a área de custo, ó, reserva aqui de contingência, se for uma estratégia que faz parte de resposta desse risco, vai para a reserva de contingência, ou então, dependendo da estratégia, o custo vai para o próprio custo da atividade. Pronto, aí você torna a sua estimativa lá do custo mais confiável. Quando você trabalha com cambial, é como se estivesse trabalhando realmente no Brasil, como se tivesse com uma bola de cristal. Eu me lembro que no startup de uma empresa de telefonia, eu trabalhava sozinho na área de infraestrutura de TI, startup, era sozinho, e eu tinha que fazer o orçamento do ano seguinte. Isso em outubro, mais ou menos, já tinha começado a pensar o orçamento. E aí, quando você trabalha em infraestrutura de TI, 70%, 80% do que você investe de equipamentos é importado. Então, estamos falando de dólar. E aí eu fiz toda a estimativa de investimentos do ano seguinte baseado numa cotação de dólar. Na época, eu me lembro que eu estimei, acho que 2,45, 2,50 para fazer a minha estimativa. Acontece que a situação econômica do país no ano seguinte foi boa. O dólar ficou congelado ali em 2,05. Então, isso para a estimativa foi bom. Mas e se isso tivesse explodido? No cambial, você tem recursos financeiros, né? Você faz seguro de hedge. Você pode, inclusive, na hora que você faz análise de risco, em algumas situações, você pode optar pela estratégia de transferir. Contrata uma seguradora para um determinado risco. Então, se aquilo acontece, a seguradora vai e banca o teu, digamos, o impacto que você teria econômico. Interessante essa dica. E aí você tem que estar... Tudo é questão de sentar e pensar antes de acontecer a desgraça. Então, você tem que pensar, envolver pessoas. Não adianta gerenciamento de projetos, não adianta você pensar que você é você. Então, você senta lá e, bom, agora eu vou pensar na estratégia e nos riscos desse projeto. Não, você reúne as pessoas, você tem que pegar as pessoas de cada área, cada um tem que dar a sua opinião. Porque, às vezes o cara da área de TI tem uma visão que o de marketing não tem. Você tem que juntar esse pessoal todo e bota em cima da mesa. Uma coisa só. Vamos trabalhar. É bacana, você citou aí o livro da Rita, né? E faz toda a diferença ser um gerente de projetos, um PMP da Rita Mulcahy, né? É uma visão completamente diferente, fora da caixa, né? Eu acho que muito bacana. A própria, todo o material que a Rita produziu, além de ser qualificado, né, em termos de conteúdo, ela tinha uma linguagem muito boa. Então era uma linguagem acessível, né? Não era algo assim estratosférico, não era algo de cientista. Então ele tornava a linguagem acessível e você tem que pegar aquilo, entrar no mundo do gerenciamento de projetos e se preparar para a certificação. Essa é a mentalidade. Lipe, quando eu devo solicitar um ajuste, ele botou o cifrão, eu acho que é financeiro, né? Um ajuste financeiro para o meu cliente, em relação ao desenvolvimento, principalmente, onde o investimento é fechado no começo. Como que eu devo solicitar? Como devo solicitar um ajuste financeiro para o meu cliente? Precisa ajustar ali o custo, né? Deve ser o patrocinador. O patrocinador, suponho, né? Exatamente. Bom, primeiramente, há de se pensar na parte de comunicação. Vocês tiveram aqui comunicação com o Marco Antônio, né? Ele arrebentou aqui para vocês a comunicação, a importância da comunicação. No plano de comunicação,
tem que ficar muito claro de que forma você vai ao seu patrocinador. Às vezes esse patrocinador, ele fica muito distante de você. Então é preciso que esse canal de comunicação seja determinado e estabelecido, de que forma você vai chegar ao teu patrocinador e levar essas demandas. Porque pode acontecer, determinadas demandas é o patrocinador que tem que decidir. E dependendo da organização, dependendo da estrutura, o patrocinador não vai ser ele vai designar uma outra pessoa, um outro profissional para responder por ele. Vamos supor, se for uma demanda de custo que vai representar variação de 5% do orçamento, esse é o papel da pessoa que eu designei. Se passar de 5%, aí vem para mim. Então, isso faz parte do que também? Do seu plano de comunicação dentro do projeto. A forma como você vai chegar ao seu patrocinador, um bom gerenciamento de projeto é que ela já esteja pré-estabelecida, se possível já determinada num plano de gerenciamento da comunicação. E não ficar naquela de você, agora eu preciso ter uma demanda aqui para pedir mais tantos reais no meu projeto. Aí você vai pensar, vou ficar de olho aqui, quando ele passar para tomar um cafezinho, eu abordo ele. E não é assim que tem que funcionar, a coisa tem que ser, digamos assim, profissional, né? Objetiva. Então, se você planejou, a primeira coisa é pensar como isso vai acontecer e deixar muito claro com o patrocinador como que isso deverá ser realizado, para que você não fique constrangido, vou lá pedir mais dinheiro, mas não, isso faz parte do projeto. Mas antes de ir ao patrocinador, tenha certeza de que você esgotou todas as alternativas, porque a pior coisa é quando você pega e precisa de mais dinheiro. Chega lá no patrocinador, ele mesmo vira e diz assim, não, mas por quê? Você já tentou isso? Aí você para e putz, é mesmo, não tentei, aí volta. Você fica queimando cartucho, né? Cartucho e até credibilidade, né? Olha, Dimas, a Maraci está perguntando, boa tarde, amigos, como fazer, essa pergunta é interessante, como fazer um levantamento de custos seguro para os projetos na área pública? Depois você diz, por favor, de onde você é, tá bom? Os projetos diz aí, Maraci, os projetos na área pública dependem muito no caso da área pública, você tem o chamado orçamento. Quando se fala de orçamento público, o orçamento público, tenha certeza, você pode pesquisar aí na internet, a chamada LOA, né? Lei de Orçamentária Anual. Todo ano é aprovada uma lei e dentro dessa lei tem o orçamento. Então, a Presidência da República tem a sua LOA, os governos de estado têm a sua LOA e os municípios têm a sua LOA. Tudo isso tem que ser aprovado em lei. O orçamento público já está determinado ali. Portanto, se você vai gerenciar um projeto ao longo daquele ano e esse projeto não está no orçamento, você vai ter uma séria dor de cabeça. Você não vai conseguir levar esse projeto adiante. Para levar esse projeto adiante, é preciso que seja feito um crédito suplementar no orçamento. Isso envolve poder legislativo, você mudar uma lei e pedir autorização de um crédito suplementar. A gente acompanha isso aí, acontece o tempo todo. Isso tem que ser aprovado. Agora, se o seu projeto está lá no orçamento, você vai ter que fazer o projeto conforme aquele orçamento. Se estourar o orçamento do seu projeto, de novo, você vai cair em pedido de crédito suplementar. O caso do orçamento público é esse, você tem tudo referido ao orçamento está em lei e a cada ano é feita uma lei específica do orçamento anual e a cada 4 anos você tem o plano plurianual, que a cada governo que entra tem que fazer um plano de 4 anos e desses 4 anos, a cada ano sai a sua LOA, a sua lei orçamentária anual. Então, bacana. Aqui mais uma pergunta. Do Marcos Roberto, ele é do Rio de Janeiro também. Como podemos estimar e justificar a reserva de gerenciamento e diferenciá-la da gordura, já que ambas são fruto de incerteza e de riscos desconhecidos? A reserva de gerenciamento você pode estabelecer de 2 formas. A primeira, não necessariamente vem em primeiro lugar, tá? A primeira forma seria aquela que você montou a sua estimativa, juntou as estimativas, juntou as reservas de contingência, somando isso você tem a sua linha de base. A sua linha de base você soma a reserva de gerenciamento.
da reserva de gerenciamento com a linha de base te dá o quê? O orçamento. Certo. O que acontece? Essa reserva de gerenciamento, ela parte do pressuposto que você está vendo um mundo incerto, você não tem segurança, mas ao mesmo tempo você sabe que alguma coisa pode acontecer. E para se prevenir, se resguardar, você sugere uma reserva financeira para uma possível necessidade de usá-la. Essa é uma forma de chegar à reserva de gerenciamento. A outra é quando é o inverso. O projeto já nasce com um orçamento determinado. O seu projeto, o patrocinador já disse, o projeto vai custar 1 milhão. Vai custar 1 milhão. Você faz todo o planejamento do seu projeto. Planejou o seu projeto. Chegou lá na linha de base de custos. A linha de base de custos deu 800 mil. Pronto. Sua reserva você pode criá-la nesse momento. Ou 1 milhão menos os 800 mil vão dar a sua reserva de gerenciamento de 200 mil. É uma forma de você também determinar a reserva de gerenciamento. Agora, a estimativa ou as estimativas, elas não estão dentro da reserva de gerenciamento, tá? Elas estão dentro da construção da linha de base de custos. A reserva de gerenciamento é uma reserva para aquilo que é incerto. Os riscos incertos, aqueles que não foram identificados, mas pode acontecer, mas ninguém pensou ainda quais são. E aí você coloca lá um dinheirinho para resguardar isso. Muito legal, Dimas. Olha, o Jean está perguntando, Dimas, onde devemos colocar os custos de manutenção e suporte de um produto? Devemos colocar isso como uma reserva gerencial? Depende. Se o teu projeto... Tá com cara de dica lá para ele ali agora. Ele deve estar passando por isso ali nesse momento. Bom, então vamos começar. Calma aí, segura pessoal, que eu vou perguntar aqui agora. Segura aí que eu já vou perguntar aqui, eu já digo para vocês. É uma parte assim que precisa estar muito claro na hora que você vai desenvolver o projeto. O que é o projeto? O projeto tem um objetivo e tem um prazo. Esse objetivo tem que ser atingido. Ao atingir esse objetivo, você fez a principal entrega do projeto. No caso da manutenção e do suporte, a gente tem que pensar em duas formas, dois caminhos. Esse suporte é uma garantia ao projeto que você desenvolveu, faz parte daquilo que você desenvolveu, do produto final que você entregou. Tem uma garantia prevista aqui, 3 meses após a entrega do produto, faz parte um suporte de garantia? Perfeito. Você pode considerar, nesse caso, esses custos de suporte para a garantia do produto que você entregou dentro dos custos do seu projeto. Você pode jogar essa previsão dentro dos custos do seu projeto. Agora, se a sua empresa trabalha com vários produtos e está sempre dando garantia, a sua empresa também pode ter uma estrutura interna voltada só para a garantia. Então, ela tem um custo próprio, né? Não tem custo zero, ela tem um custo próprio de dar garantias a todos os produtos entregues. Aí é uma coisa que você pode também desenvolve o seu produto, entrega o produto e termina ali aquele projeto. Mas os custos de garantia daquele produto vão ser suportados por uma área específica na tua empresa, que tem um custo dela, tem um orçamento dela para fazer isso. E também tem aquela situação, entregou um produto, acabou o produto, existe aquele suporte pós-venda, né? As redes de assistência técnica e tudo mais. Isso é um custo comercial, é um custo de suporte da empresa para os produtos que ela tem no mercado. Não tem nada a ver com o projeto de desenvolvimento do produto e entrega desse produto. Então, isso faz parte do custo operacional da empresa, de dar suporte ou manter aquele produto no mercado. Muito legal. Olha, a Denise dizendo que foi realmente uma grande alegria, uma grande satisfação e um aprendizado conhecer mais sobre riscos. As portas aí do Clube do Conhecimento estão sempre abertas para você, Dimas. Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade, a felicidade de me comunicar com pessoas e poder, principalmente, me sentir, digamos assim, recompensado em poder responder, né? Em poder ajudar de alguma forma as pessoas, né? Esse nosso mundo de gerenciamento de projetos, ele é um mundo em constante evolução. Os projetos vão evoluindo, as necessidades vão demandando cada vez mais de nós, né, como profissionais, e é importante a gente se falar, é importante a gente trocar o conhecimento, que não é à toa que nós vamos para a 6ª edição do PMBOK. Tudo é uma evolução, e realmente isso é que é bom. Evolui para o que é melhor, a gente verifica o que precisa melhorar, implanta e coloca. E nós aqui temos uma oportunidade de nos desenvolvermos, né? Então, eu que agradeço
a chance de estar aqui com todos vocês, com você, Rodrigo, e participar desse grande projeto. Olha, só para responder rapidamente o Guilherme,